Olá a todos, na videoaula de hoje nós vamos aprender a inserir tabelas e também classificar dados dentro de tabelas do Microsoft Word. Para inserir tabelas, você deve clicar na faixa de opções Inserir e em seguida na ferramenta Tabela. Quando você clicar na ferramenta Tabela, você vai observar um menu e nesse menu você vai notar um conjunto de retângulos, tá? Você observa que na medida que você arrasta a seta do mouse por cima desses retângulos, você vai notando que uma tabela vai sendo inserida no layout do Word. Você pode clicar em qualquer quantidade de colunas e linhas que você desejar para a sua tabela, e essa tabela será automaticamente inserida dentro da página do Word, como eu acabei de fazer aqui, tá? Para você fazer a movimentação do cursor dentro de uma tabela do Word, você deve utilizar as setas direcionais, seta para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Assim como também você pode utilizar cliques do mouse, né? Você vai clicando e você vai estar mudando de uma célula para outra célula. É possível também inserir uma tabela clicando no comando Inserir tabelas. Você vai observar uma caixinha, que é uma caixa de diálogo, tá? Onde você vai inserir a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que você deseja na sua tabela. Só dar um clique, digitar o valor. Só lembrando que a movimentação pode ser feita através do teclado, utilizando as setas para a direita e para a esquerda, ou também com a tecla de tabulação. Só que na medida que você vai utilizando a tecla de tabulação, essa movimentação vai acontecendo de célula em célula, sempre da esquerda para a direita. Em determinados momentos você vai querer digitar na tabela, dentro das células, e pode ser que a frase que você queira digitar seja muito grande, né? Então você vai observar que vai acontecer uma quebra de linha, tá? Naquela frase ou na palavra que você está digitando, em função do quadro ou da coluna ou da célula ser pequena demais, né, para comportar o tamanho da frase que você vai estar digitando. Por exemplo, aqui nós vamos digitar lista de material de escritório. Observe que não coube, tá, dentro da célula toda a frase que eu digitei e ela fez uma quebra automática. Sendo que, na verdade, eu queria que ela ficasse tomando conta da primeira linha da tabela. Para isso eu vou dar um clique, né? Eu vou posicionar a setinha do mouse do lado esquerdo da minha tabela e dou um único clique, tá? Vou observar que a linha vai ficar toda selecionada. Nesse momento eu posso clicar no botão direito do mouse e dessa vez eu vou clicar na opção de mesclar célula. Agora eu vou utilizar aqui o comando Ctrl E, que é o comando para centralizar o texto, tá? Para ficar bem organizado, o título ficar no centro da tabela, tá bom? Bom, agora nós vamos inserir aqui uma nova tabela. Quero mostrar aqui para vocês, só como exemplo. Vou fazer de conta aqui que vou estar criando uma tabela com tipo um boletim escolar. Vou colocar aqui uma determinada quantidade de colunas e linhas, tá bom? Vou estar inserindo os dados aqui, aluno, primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto bimestre, total e resultado. Bom, vou digitar agora os nomes dos alunos, tá? Vou colocar aqui Maria Francisca Rosária. Você observa que já aconteceu aquele probleminha lá da quebra de linha, tá? E isso não ficou, em termos de organização, né, em termos de visual, isso não ficou assim muito legal. Para resolver esse problema, eu vou utilizar aqui uma outra opção, tá? Dentro da caixa de diálogo de tabelas, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos inserir outra tabela, colocar aqui a quantidade de colunas e também a quantidade de linhas. E dessa vez nós vamos marcar aqui, ó, na parte de baixo, onde tem comportamento de ajuste automático. Nós vamos marcar a segunda opção, que é a opção chamada ajustar-se automaticamente ao conteúdo, tá? E vamos clicar no botão OK
para confirmar. Então, assim que essa tabela é inserida, nós vamos observar que ela foi colocada como se fosse uma pequena grade, né? Células bem pequenininhas, só que na medida que você for digitando, tá, dentro dessa tabela, a largura da coluna vai aumentando de acordo com o conteúdo, né, que você coloca. Olha só, vou colocar aqui o nome do aluno. Na medida em que a gente digita a palavra, a frase, a largura da coluna se ajusta automaticamente ao tamanho do conteúdo. Isso facilita bastante a distribuição dos dados da nossa tabela. Vou acrescentar aqui outros dados, outras informações. Eu, sem querer, acabei colocando aqui uma coluna a mais. Eu mostro para você já já como que faz para excluir essa coluna. Só colocar logo o nome aqui do aluno, tá? Coloca aqui Marcos Pereira e observa aqui que ela vai aumentando, tá? Dá para ir colocando os nomes sem grandes problemas. Marcos Pereira Rocha, Maria Aparecida, enfim, tá? Vou digitando aqui e vai encaixando direitinho os nomes. Não tenho nenhum problema aqui com a questão da aparência aqui, do layout da minha tabela. É claro que em alguns casos, vou mostrar aqui para vocês, o nome já se estendeu demais, né? A frase, o nome do aluno. Mas a gente vai notar aqui também que nós já estamos chegando no limite da margem da direita da nossa tabela. Então, realmente aqui eu teria que abreviar, né? Teria que diminuir aqui o tamanho da letra, abreviar alguns nomes para poder caber direitinho dentro da tabela. Agora vamos verificar aqui aquela questão da exclusão da coluna. Você posiciona a setinha do mouse acima da coluna, né, na mesma direção da coluna. Você dá um clique, botão esquerdo do mouse, e aí posiciona a setinha do mouse em cima de qualquer parte selecionada desta coluna, botão direito do mouse e clica excluir coluna. Nas linhas que sobraram, você vai fazendo aqui praticamente a mesma coisa, né? Sempre posiciona a seta do mouse ao lado da linha ou acima da coluna e seleciona, né? Você tem que selecionar. Em seguida você clica em qualquer parte, de preferência qualquer parte selecionada, botão direito, e se for o caso de excluir uma linha, você obviamente clica em excluir linhas. Ou, se for o caso de colunas, lógico que você vai clicar em excluir colunas. Ok? Por enquanto é só isso. Eu queria só mostrar para vocês aqui nessa aula como que faz para inserir a tabela. Na próxima aula a gente dá continuidade aí verificando como que faz para inserir dados e classificar esses dados dentro da tabela, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu peço só que você esteja clicando no botão gostei para incentivar o nosso canal e também se inscrevendo aí no nosso canal para continuar acompanhando as nossas aulas, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau!